mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Podemos acertar. Das epístolas do apóstolo Paulo, a segunda carta aos Coríntios é uma das cartas mais pessoais que Paulo escreveu. Embora o propósito de Paulo ao escrever essa carta seja claro para qualquer leitor, que era mostrar para essa igreja os valores morais e espirituais da fé, ele trata com muito empenho acerca de seu apostolado, que deveras foi muito questionado em diversas ocasiões por muitos irmãos, e a maioria deles que estavam em Corinto faziam parte da liderança. Embora Paulo tenha trabalhado de maneira que, mesmo que um tanto superficial, como pastor da igreja de Corinto, Paulo não recebeu dessa igreja ajuda financeira. Paulo não recebeu o devido apoio da liderança dessa igreja. No entanto, na segunda carta, Paulo deixa bem claro, e faz isso com muita propriedade, a declaração acerca do seu ministério. E é isso que vamos encontrar nos textos, tanto o que antecede o capítulo 12, quanto os seguintes após o capítulo 12 da segunda carta. Todavia, Paulo não fala apenas acerca do seu ministério, dos princípios morais que a igreja deve abraçar, nem apenas dos valores espirituais que a igreja deve crer e professar, mas Paulo vai tratar acerca da didática desafiadora de viver pela fé e de sofrer pelo Evangelho. Eu acredito que não existe exemplo mais cirúrgico de perseverança no sofrimento do que a vida de Paulo. Foi alguém que, de fato, abnegando-se de tudo aquilo que tinha, entregou-se totalmente à causa do Evangelho. É muito fácil alguém que, não tendo o que fazer, dedica-se a alguma coisa. O que é mais desafiador? Alguém que está confinado, como alguém que estivesse encarcerado, um presidiário, ler a Bíblia todos os dias e ler livros e mais livros, ou alguém que tem que trabalhar, cuidar de casa, cuidar de filhos, cuidar da vida e ainda assim ter tempo para ler, pesquisar e meditar. É claro que aquele que não está confinado, que tem uma vida social, que dedica-se a um trabalho secular, teria um tempo muito mais curto para tal façanha, para tal obra. No entanto, Paulo, além de ser um exímio pregador, um doutor da palavra, das escrituras, era alguém que trabalhava arduamente fazendo templos. Era alguém que tinha um serviço secular, porque em muitas ocasiões ele não desfrutava do mesmo benefício que outros pregadores, que era receber o auxílio da igreja como pregador. Além disso, Paulo não tinha o prazer de ter uma companheira. Existem várias teorias acerca disso. Alguns dizem, e eu falo alguns teólogos, exegetas, estudiosos, dizem que Paulo, provavelmente, por fazer parte do sinédrio, ele era casado. Que não poderia um solteiro ter cadeira no sinédrio. E que a sua esposa deixou, inclusive,
pais da igreja ensinou essa tradição. Não lembro agora quem foi. Outros dizem que Paulo nunca teve esposa. Eu acredito na primeira teoria. Que talvez por amor a Cristo, ele tenha deixado a sua esposa, porque mulher nenhuma queria conviver com um homem que deixaria o reconhecimento público, uma vida de prestígio, para viver sofrendo por uma causa. Temos um exemplo disso, a esposa de Jó. Qual foi a primeira coisa que a mulher de Jó disse para ele em meio a todo o seu sofrimento? Você vai reter a sua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Logo, uma mulher, para estar com um homem que se dedicou a sofrer por uma causa, tem que ser uma mulher que tem entendimento da mesma causa. Tendo em vista tudo isso, e entendendo esse preâmbulo, essa ideia, nesse capítulo 12, o apóstolo Paulo mostra de maneira didática o que a vida cristã, em meio a tantas lutas e provações, tem a nos ensinar. Primeiro, ele deixa bem claro, nos versículos anteriores, que embora muitos ali dissessem que ele não era apóstolo, vocês sabem muito bem disso, vocês leem a Bíblia, existiam pessoas na igreja, lideranças, presbíteros até, que não reconheciam o ministério de Paulo à semelhança do ministério de Pedro, por exemplo. Existiam líderes que não reconheciam a autoridade apostólica de Paulo. Então Paulo inicia o capítulo 12 dizendo: se é necessário que me glorie, isso não convém, mas eu vou passar as revelações do Senhor. Porque Paulo sabia muito bem que jogar credenciais, que esfregar em face alheia o que você sabe, o que você tem, quem você é, não é um reflexo autêntico de um mensageiro de Deus. Por isso, irmãos, que aqueles que vomitam santidade, que acham que são muito crentes, muito sábios, muito consagrados, sempre são perigosos. Nunca vamos permitir isso nas nossas vidas, porque de fato a vanglória, a glória vazia, ela não produz absolutamente nada para a edificação. Se Deus te fez sábio, se Deus te deu dons, se Deus te capacitou, se você tem vivido uma vida piedosa, exemplar, faça isso para a glória de Deus e que os homens enxerguem isso, sem que você propague isso aos outdoors. E aí Paulo deixa bem claro isso, que não convinha que ele se gloriasse. Isso não revelava de fato o caráter de alguém que era um mensageiro autêntico de Deus na pessoa de Cristo. Mas no versículo 7 ao versículo 10, que nós lemos, que fala sobre esse espinho na carne, e aí existe um debate muito profundo acerca do que seria esse espinho na carne. Paulo deixa escapar na sua carta aos Gálatas que ele, sabendo do amor que a igreja tinha por ele, que a igreja poderia lhe dar as próprias vistas. E aí a tradição também vai dizer, um dos pais apostólicos, eu estou aqui sem lembrar, porque eu não anotei nada para pegar, mas um dos pais apostólicos disse que realmente Paulo provavelmente sofria com uma deficiência visual, que talvez essa situação de ser um homem enfermo e curar os outros fosse uma afronta para a sua vida, né? Esse espinho na carne, que é um mistério que não sabemos com exatidão, porque a Escritura não fala. Então, onde a Escritura fala, nós falamos. Onde ela não fala, nós nos calamos. Foi o ponto alto do ministério de Paulo. Sabe por quê? O apóstolo Paulo nos deu exemplo, principalmente a nós que somos ministros do Evangelho, oficiais de igreja, é que nada é mais valioso para aquele que recebeu a vocação do que cumprir o seu chamado, do que fazer valer aquilo que recebeu. Quando Paulo se dirige aos presbíteros de Éfeso, ele diz: em nada tem uma vida preciosa por ela mesma, a não ser que complete a carreira e o ministério que recebeu do Senhor Jesus. Então o espinho na carne foi a escola da humildade
2022 não foi um ano nada fácil. Nada fácil. Esse ano foi um ano difícil. No fim da pandemia, as coisas voltaram ao normal, mas foi um ano, para mim pelo menos, muito difícil. Todos nós que estamos aqui passamos por dificuldades, por dores, por adversidades e por momentos que não foram nada agradáveis. Talvez você entrou por essas portas com seu espinho na carne cravado profundamente, sentindo as dores a cada passo que você dava até chegar a esta casa de oração. Mas eu quero dizer hoje para você, meu irmão, que esse espinho na carne é a sua escola da humildade. É a escola do quebrantamento na sua vida. É aquilo que vai fazer de você um cristão melhor. É o que vai tornar você uma pessoa que venha temer mais a Deus e reconhecer a sua limitação, a sua fraqueza e a sua completa inabilidade. Perceba que no versículo de número 7, nós aprendemos o propósito. Qual é o motivo do que eu estou enfrentando? Nós não deveríamos perguntar para Deus o porquê das lutas, mas sim o para quê. Qual é o propósito daquilo que você tem enfrentado? Porque você sabe muito bem, você é crente, que cada luta, cada tribulação, cada enfermidade, cada perda, é Deus dizendo para você: meu filho, eu estou tratando, estou moldando o seu caráter. C.S. Lewis, um dos grandes escritores cristãos, um homem que deixou um legado de escritos e mais escritos, tanto para adultos quanto para crianças, marcou gerações com uma célebre frase: Deus, Ele sussurra nos nossos momentos de alegria, mas Ele grita nos nossos momentos de tristeza. Porque no meio da dor que Deus tem maior oportunidade de comunicar graça ao seu coração. Por isso que no versículo 7 que nós lemos, o apóstolo Paulo fala acerca do propósito desse Espírito. Diz: para que não nos obedecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto o espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para nos profetizar. Isso aqui é uma figura de linguagem, não tinha nenhum demônio que aparecia e dava tapas em Paulo. Quer dizer que aquela situação, aquele espinho na carne, aquela dor, era algo que fazia com que Paulo sentisse-se envergonhado, diminuído. É assim que nos sentimos quando pregamos e nossa casa não serve ao Senhor, quando oramos a nossa oração não é respondida. É assim que nos sentimos quando as coisas não acontecem como nós gostaríamos que acontecessem. Meus irmãos, eu acredito piamente que Deus realiza milagres, realizações, abre portas por enfermidades, mas algumas coisas têm um propósito, sim, de nos colocar no devido lugar. Nós aqui somos presbiterianos, a maioria de nós somos calvinistas. Pastor João, as Institutas da Religião de João Calvino são um bom livro? São um bom livro? As Institutas da Religião de João Calvino é um bom livro? Todo pastor deveria ler? Sim. Eu citei o pastor João porque a maioria dos irmãos que não estudam teologia não sabe. As Institutos da Religião é como se fosse a teologia sistemática da Igreja Presbiteriana, escrita por João Calvino, né? O que é tido não é o, mas o que é tido como o teólogo da Reforma. Ele é um dos, mas para nós presbiterianos ele é o teólogo que sintetizou a nossa doutrina. Um marco na história. João Calvino escreveu dos 4 compêndios, né? 3 deitados em seu livro. E olha que eu estudei bastante, eu não sabia. Eu fui saber disso há pouco tempo, lendo um comentário. De doente que estava, ele ditava para que o escriba escrevesse, porque ele não conseguia levantar da cama. E hoje é o livro que nós estudamos no seminário, damos aulas na igreja, né? Usamos para pregar estudos doutrinários.
foi escrito debaixo de dor e sofrimento de um grande homem de Deus. Você já ouviu falar de Charles Spurgeon? Todo mundo ouviu falar de Spurgeon, né? O príncipe dos pregadores sofria de gota, que hoje em dia se toma um remédio dá uma melhorada, mas há 100 e poucos anos atrás isso era um horror. E a esposa dele dizia que Spurgeon muitas vezes subia para pregar, as pessoas pensavam, o reverendo Spurgeon está emocionado, ele estava chorando porque estava com dor. Então, tanto nas Escrituras quanto na Bíblia, nós vemos que pessoas sofreram terrivelmente para cumprir o seu ministério. Mas qual é o propósito disso? Para que não me ensoberbecesse. Por quê? Como diz Provérbios 16, 18. A soberba, ela precede a ruína e a altivez de espírito, a queda. Nós precisamos fugir desse sentimento de soberba, de altivez. Graças a Deus, elogios nunca me enfatuaram os ouvidos, porque eu sei quem eu sou, sei das minhas limitações, sei de quanto eu preciso me consagrar para o Senhor, sei disso tudo, então pode elogiar à vontade. Uma ocasião, eu me recordo de uma pessoa que durante 5 minutos ficou elogiando o estudo que eu dei numa igreja. E a pessoa falou comigo, muito agradecido, muito obrigado, Deus seja glorificado, fico muito feliz que Deus tenha falado no seu coração, que Deus te abençoe. E aquele irmão continuou. Não, fala disso, fala daquilo, não, muito obrigado. Depois eu falei, não chega. Obrigado, irmão, te agradeço. Olha, dá um abraço aqui. Mas chega, irmão, já foi. Você foi abençoado. Deus falou com você. A palavra é de Deus. Eu já preguei, a mensagem já foi entregue. Eu sou muito ético, mas eu já fui pregado em outra igreja que tinha o costume de aplaudir o pregador antes e depois que o pregador acabava de pregar. E eu falei com o pastor, que é um amigo meu, na igreja pentecostal. E eu falei com ele, fulano de tal, eu vou pregar nessa igreja, ele me convidou. Eu não quero ouvir um aplauso quando você me ouvir e um depois que eu acabar. Porque senão eu vou falar de público, que isso é errado. E ele me conhece, sabe que eu falo mesmo? Não pode deixar que ninguém vai aplaudir, não. Foi o primeiro. Tá? Fiquei só esperando. Falei com ele assim depois. Estava com a garganta seca para falar. Você não sabe muito bem que aplaudir significa honrar. Então, se alguém canta e você faz isso, você está tributando honra àquela pessoa. Aplaudir nunca foi uma tradição da igreja. Irmãos, é incrível como as modas pegam nas igrejas. Aplauso vem do paganismo, é uma cultura romana, começou nos teatros. Quando a Bíblia fala de louvar o Senhor com palmas, é de bater palma conforme o ritmo da música. Você vai cantar e bater palma? Sim. Um hino qualquer? Celebrar a Cristo não é pecado. Eu sou reformado, podem me chamar de neopuritano, mas não sou contra bater palmas enquanto você está cantando. Mas aplaudir, eu não faço isso, posso estar em qualquer lugar. Portanto, irmãos, a soberba, a altivez, o desejo de ser reconhecido é um problema muito grande. Paulo sabia disso e ele diz para essa igreja: eu sei quem eu sou em Cristo, eu sei o que Deus fez por mim, mas para que eu não me ensoberbecesse, porque como diz Provérbios 16, 18, a soberba precede a ruína. Foi me posto o espinho na carne. Esse sofrimento que está na sua vida, essa dor que você carrega, aquilo que você passa no seu dia a dia, a sua enfermidade também é Deus dizendo para você: olha como você é dependente de mim. Se não fosse a minha mão, você não estaria de pé. Por isso, se ajoelhe, preste a minha adoração, que ao meu nome é devido. Para que eu não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto o espinho na carne. O propósito do espinho, o propósito da dor, para que você não se ensoberbeça, para que você não se enxergue como uma pessoa muito boa, muito crente, muito santa. No versículo 8,
na dor. Tá? O espinho na carne, ele tem um propósito, está no versículo 8. Por causa disto, e aí Paulo está falando de quê? Do espinho na carne. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Qual é o propósito da dor e do sofrimento? Que você se volte para Deus. Que você vá para a oração. Que você se jogue aos pés de Deus e diga: Senhor, eu estou aqui, opera o teu milagre na minha vida, restaura a minha família, cura a minha enfermidade, faça em mim a tua vontade, atenda a minha oração. Porque, irmãos, Deus não permitiu que você enfrentasse tudo isso apenas com o propósito de lhe fazer sofrer. Não foi apenas para fazer de você parte do sofredor. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. 3 vezes. 3 é um dos números que representa a perfeição. Não é só o 7, mas 3 também. E esse 3 vezes aqui também tem um significado didático. É o símbolo da perseverança. Paulo orou a primeira vez, não foi atendido. Orou a segunda vez, não foi atendido. Orou a terceira vez, quer dizer que ele estava orando perseverantemente para que o Senhor afastasse aquele espinho na carne dele. Então, o caminho de quem está passando por um momento de dor, de adversidade, que entendeu que é limitado, que entendeu que é fraco, que entendeu que é carente de Deus, que entendeu que é dependente de Deus, ele vai fazer o quê? Ele vai tentar dar jeito? Vai tentar fazer alguma coisa? Ou ele vai se lançar aos pés do Senhor? Crente bom, firme, fiel, eu falo isso quando eu vivia com ele. Eu almoçava na casa dele, eu jantava na casa dele, mas não tinha fé, orando até aquela hora, na casa de quem fica orando e não, mas é lá, almoçava lá, ele não tinha filhos, ele, a esposa dele e ele não tiveram filhos, e era idoso, então me acolheu muito bem lá. E aí um dia aquele senhor chegou meio triste na igreja, foi, fulano, e foi, o diagnóstico aqui ruim, eu não sabia, para nós com mais dores, né? Eu estou com o meu câncer de próstata já espalhado, e o médico falou que vai vir operar, não tem como fazer tratamento mais, só me passou remédio para aliviar as dores e já esperando, né, chegar no final. Meus irmãos, aquele senhor, eu vou contar a história para poder demorar muito no sermão. Aquele senhor, ele pensou que ele veio mais um ano, não é isso que ele veio mais um ano e pouco, depois ia ficar pior. Ele largou o que ele fez mais certo. Não estou mandando ninguém fazer isso, tá, irmão? Não façam isso. Como diz o pessoal que faz mágica, né? Não tente isso em casa. Naquele mundo chegou e falou assim: eu servi o Senhor durante 25 anos. Eu e minha esposa sou um servo de Deus, um trabalhador na serra do autismo. Sabe de uma coisa? Eu não comia gordura porque o médico falou que eu por causa do problema. Eu não tomava refrigerante porque o médico falou que eu por causa do problema. Eu não ia nunca mais, né? Gostava de futebol, nunca mais fui no campo de futebol para ver um jogo porque o médico falou que não tinha que ver. Quer saber de uma coisa? Agora eu vou a tudo que é culto, vou a tudo que é jogo no campo aqui da minha casa, vou comer de tudo. Já que o Senhor vai me levar feliz. Irmão, eu falava com ele assim: Silvio, faz isso. Rapaz, se tá. Não, Diego, não, se o Senhor vai me levar, eu vou para agora. Estou salvo, vou viver. Viveu mais 10 anos. Para quem viveu um ano só. Viajou. E olha só o que Deus faz. Ele morreu de infarto. Acho que quando ele faleceu, nós teve um velório na igreja, aí o pastor da igreja falou assim: gente, a morte do irmão foi uma morte mais assim, foi o modo de Deus dizer assim: você não sabe de nada. Pensaram que o câncer ia matar? Não. Dei 10 anos para ele, ele viveu 10 anos maravilhosamente bem. Chegou depois, já estava mais velhinho, ele foi lá e ligou a avó dele.
continuar a vida. Não perca a esperança. Paulo disse, por causa disso, eu orei ao Senhor 3 vezes para que eu afastasse de mim. Você deve ir, continuar orando. Romanos 12, versículo 12. Palavras do apóstolo Paulo. Romanos 12, 12 diz: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Alegre-se na esperança de que Deus pode atender a sua oração. Tenha paciência no meio das adversidades e ore perseverantemente, porque Deus tem propósito, existe um caminho e Ele age, e Deus responde. Ele vai fazer alguma coisa. Versículo de número 9. Quem diz o versículo 9? Leia aí também na sua Bíblia. Versículo 9. Só é uma que todo mundo deixa. Todos. Vocês perderam. Tem tanto tempo que eu não venho aqui, vocês esqueceram. Não vai baixar a Bíblia que eu estou pegando, não. Bíblia aberta. Versículo 9. Todos juntos. Vamos lá. Portanto, irmãos, a ação de Deus foi essa. Ele orou, ele fez a parte dele. Qual foi a ação de Deus? O Senhor disse a Paulo: a minha graça te basta. Nem sempre Deus lhe dará a resposta que você espera, nem sempre Ele trará a solução para aquele problema especificamente no seu tempo, mas Ele lhe dará graça, para que você suporte, para que você passe as barreiras. E para que isso? Para que o poder de Cristo seja aperfeiçoado. Volta um pouquinho na sua Bíblia aí, vai lá para o capítulo 1. Capítulo 1, de segunda carta de Paulo aos Coríntios. Leia para mim o versículo 4, por favor. Versículo 4, capítulo 1. Leia aí. Ele nos conforta, bondosa, Todos juntos. Ele nos conforta em toda a nossa tribulação, para poder nos consolar se estiver em qualquer angústia, com a consolação que nós mesmos somos contemplados por Deus. Graça e consolação virão sobre a sua vida nos momentos difíceis em que você buscar a face de Deus, em que você orar, em que você invocar o seu nome, ainda que você não alcance o resultado pelo qual você está pedindo de maneira imediata. Deus lhe promete dar graça e consolação. Louvado seja o nome do Senhor. Eu concluo, irmãos, dizendo que isso traz um resultado, sim. Isso trará um resultado sobre a sua vida. Ele diz: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Qual é o resultado disso tudo? O que acontece na vida de quem enfrentou e passou pela escola do espinho na carne? Se tornou mais forte. A sua tribulação, a sua angústia, a sua provação são uma oportunidade de você seguir um propósito, de você andar pelo caminho da oração e dependência de Deus, de você ver e ouvir a ação de Deus na sua vida, sendo consolado por Ele, tendo dele a sua graça, e isso produzir em você poder. O que acontece com alguém que está em constante oração? O que acontece com alguém que está constantemente buscando ao Senhor? Ele se enche mais de Deus. Enquanto mais cheio de Deus você for, irmão,
mais a sua aprovação será amenizada nos seus sentimentos. Como disse Dr. Martin Lloyd Jones em um dos seus sermões, a aprovação nos leva a joelhos dobrados nos leva mais próximo do céu. Eu quero nesse momento, irmão, convidar você a ficar de pé. E se você sentir o desejo, isso não quebra nem um pouco a nossa tradição. Os irmãos sabem muito bem que eu zelo pela tradição reformada, mas se você sentir o desejo, não sei como está o seu coração hoje, eu quero convidar você a vir até aqui à frente para receber uma oração.